Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, com a graça de Deus. E hoje vamos para mais um episódio do Diário da Marília, onde eu fico mais à vontade para conversar com vocês sobre assuntos, sentimentos e estou trazendo em episódios aqui para vocês. E hoje eu vou falar sobre as recaídas, que também fazem parte da minha história. Vocês sabem e acompanham aqui que eu compartilho com vocês faz 7 anos, mas esse processo vem de muitos e muitos anos. E talvez uma das coisas mais difíceis, gente, de admitir aqui com vocês, ou para mim mesmo, que eu ainda tenho recaídas, que eu ainda luto com os meus sentimentos, que são esses sentimentos, emoções, situações que me fazem comer, me fazem me sentir mal e, infelizmente, adquirir a obesidade. A minha história de emagrecimento, ela não terminou. Na verdade, ela ainda acontece durante muito tempo da minha vida, gente, muito tempo. Hoje mesmo, na minha última pesagem que eu compartilhei com vocês, eu estou com mais de 170 quilos. E falar isso em voz alta, gente, me faz um pouco de tristeza dentro de mim, sabe? E não é fácil falar sobre isso, porque quem venceu vai dizer que só falta força de vontade, só falta vergonha na cara, como eu escuto muito isso. Porque durante muito tempo, gente, eu achei que precisava mostrar apenas aqui no YouTube para as pessoas os momentos que eu estava conseguindo. E quando eu criei o canal, gente, eu tive a mentalidade que eu ia trazer de tudo, quando estivesse dando certo, quando não estivesse, a minha rotina para fazer as coisas com obesidade, o que estava acontecendo ali, como eu me sentia, porque aqui era o meu diário mesmo, sabe? Porque durante muito tempo eu achava que era só isso, compartilhar só isso. As mudanças, né, que me fazem atingir o objetivo da perca de peso, as conquistas. Então, gente, os momentos em que eu conseguia seguir era maravilhoso. Tudo certinho, não tinha erro. Mas a verdade, gente, é que a minha caminhada não é feita de somente dias bons, como eu sempre compartilhei com vocês aqui. Existem dias que eu consigo fazer tudo certinho, ter escolhas melhores, e existem outros em que eu perco o sentido de tudo e preciso recomeçar novamente. E aí eu acabava voltando para os velhos hábitos, voltando às dificuldades, porque quando você começa a engordar, vem mais e mais dificuldades, mobilidade. Quem é obeso passa por isso sabe o que começa a acontecer. Em algumas vezes eu acho que e me olho, né? Acho e me olho e penso, por que estou passando por isso novamente? Porque, gente, eu consegui perder muito peso muitas das vezes. E é muito difícil olhar para uma pessoa que está, né, nesse processo de emagrecimento e pensar que só basta força de vontade. É o que a gente mais escuta. Mas quem vive, gente, com esse processo de perder peso pela saúde, sabe que não é tão simples assim só ter a força de vontade. Porque, gente, eu tô tentando mudar uma história que foi construída durante muitos anos. E mudar não significa que nunca mais vou errar. Porque, infelizmente, primeiro ponto é identificar que a obesidade ela é uma doença. E significa que aprender a voltar, a recomeçar, essa talvez seja uma das maiores lições que eu estou aprendendo. Porque às vezes a gente se sente um fracasso, se sente desanimada por recomeçar inúmeras vezes, mas a gente tem que entender que quando a gente está recomeçando, tentando novamente, milhões de vezes, a gente se torna fortes, mesmo que a gente não acredite nisso, mas a gente tem uma força que ninguém entende. Só a gente que vive por isso. E já tive momentos em que pensei que tinha estragado tudo, porque eu não conseguia recomeçar, porque tive muitas recaídas, gente. Precisava começar do zero, e começar do zero
começar a visualizar o que você perdeu e você conseguiu ganhar tudo novamente. Como eu disse pra vocês, eu tive um processo que meu peso maior na época era 157 quilos. E eu cheguei a quase 90 quilos, gente. Em pensar que eu engordei hoje, né? Que eu compartilho com vocês esses relatos. Eu engordei todo aquele peso que eu consegui eliminar nessa época. Mais de 40 quilos a mais. Imagina você recomeçar e ver que você vai voltar a estaca zero. É algo, gente, que se a gente for pensar muito, a gente desanima. Mas hoje eu estou entendendo aqui, sabe? A forma como é sobre essas recaídas. Ela não apaga todos os passos que eu já dei. Mas ela faz a gente recomeçar do zero. Mas o importante, né, a gente ter escolhas melhores para que isso não volte a acontecer frequentemente. Mas uma escolha ruim pode sim atrasar aquilo que a gente vem lutando muito tempo. E eu estou falando aqui com vocês e eu ainda estou tentando mudar a situação. E essa é a parte da minha história que eu quero registrar hoje aqui com vocês. Porque eu não quero contar somente versões bonitas da jornada, como muitas e muitas fazem aqui. Eu quero contar a verdadeira história, gente. A verdadeira história por trás da obesidade, como é estar, como é a rotina, como é o acordar, como é o dormir. Que nem ontem eu fiz um vídeo pra vocês, né, naquele ângulo. Ali mostra que como é estar, né? Aí muitas vão me perguntar, mas se você tivesse a força de vontade, você não estaria aí. Pois é, se só bastasse a força de vontade, eu acredito que nenhuma pessoa obesa existia no mundo. Então, gente, eu estou ainda no processo, ainda tenho muito peso para eliminar. E ainda tenho muitos dias em que preciso lutar contra mim mesmo. A luta individual e contra você mesmo. O que as pessoas pensam, só o que elas pensam. Mas existe uma luta interna, individual, que cada um passa. E talvez seja justamente, gente, por isso que eu queira continuar registrando tudo aqui. Sabe? Porque um dia eu quero olhar para trás e conseguir enxergar toda essa estrada que eu caminhei de recaídas, de tentativas, e não apenas o resultado, sabe? Eu quero lembrar dos dias em que eu consegui, mas também quero lembrar dos dias em que eu tive recaída e levantei. Porque imagina se você tiver recaída e não conseguir levantar. Eis a questão aí, quando você tem força, a fôlego, a vida, a recomeço. Porque talvez a maioria não consiga. E é isso que eu quero trazer para vocês, que a gente vai conseguir. E então, gente, eu quero registrar com vocês tudo. E hoje, né, posso estar com mais de 170 quilos e ainda assim estar tentando. Posso ter uma recaída e ainda assim continuar querendo mudar. Isso, gente, é humano. Isso não me faz menor do que ninguém. Posso estar errada hoje, mas tentar novamente amanhã. E talvez seja isso que significa recomeçar de verdade. Não é começar uma única vez. É começar quantas vezes forem necessárias. E não deixar que aquela parte que você não acredita que não esteja fazendo corretamente, ou que teve uma recaída ontem, te faça desistir de recomeçar hoje. Eu sei que a minha história ainda não terminou, né? Que os meus 193 quilos foram o maior peso que já tive. E hoje estou com mais de 170 quilos. E isso mostra, gente, que existe uma caminhada entre esses números. Uma caminhada com altos e baixos, com acertos e erros, dias bons, dias difíceis, os dias que eu acordo com muita força, dias de fraqueza. E eu quero registrar tudo, como venho trazendo aqui para vocês, porque este canal não vai mostrar uma Marília perfeita. Vai mostrar a Marília real. A realidade de uma vida, de uma pessoa que luta por muito tempo com obesidade. Mas, você fala só isso há muitos anos. Sim, gente, se vocês querem ver uma pessoa perfeita, acompanham pessoas perfeitas que tragam só coisas boas. Né? A gente tem um livre-arbítrio pra gente escolher aquilo que a gente quer seguir e tá tudo bem. E a mulher que está aqui
gravando para vocês, está aprendendo a cuidar de si, a ter autoestima, a aprender a lidar com as dificuldades da obesidade, que não é fácil, é uma dificuldade diária, e sobreviver a ela todos os dias. E talvez esse seja o capítulo mais verdadeiro do meu diário, gente, que é sobre as recaídas, sobre as tentativas de recomeçar e nunca desistir. E eu ainda não cheguei aonde eu quero, gente. Mas, gente, eu também não estou mais exatamente onde eu estava. Graças a Deus. Porque ontem foi um que passou, mas hoje é um novo dia. Então, eu quero deixar bem dito aqui para vocês. Enquanto eu continuar tentando, a minha história aqui com vocês vai continuar. E é assim que é a minha vida. Ontem eu errei, hoje eu acertei e amanhã é um novo recomeço, tá? Então é isso. Um abraço para vocês e eu encerro esse episódio aqui com vocês.